Olha aí, família. Secação já a todo vapor. É, não é mole não. Mas que isso, Thiagão? A galera votou aí no Vasco, ó. 4 votaram na vitória do Vasco e 4 ali no resultado de empate. Família, você sabe muito bem, você não pode esquecer disso. Era muito melhor para o Vasco, 8 aqui, os 8 votando na vitória do Santos. Aí é o mundo ideal. Então já fiquei meio preocupado, não gostei aqui desses palpites, mas aí vem o Jorge Igor e me deixa mais tranquilo. Muitos empates, hein? Vasco e Santos, 0-1. É, a família, ele marcando ali, né, empate aqui, empate ali, São Paulo e Sport, empate, né, jogando no Morumbis, mas o Santos jogando no nosso Caldeirão, 1-0 Santos. Clubista, tá, Jorge Igor? Não, eu sei que você tem muita raiva do Fábio Carille, mas o Fábio Carille... Sei que a galera aqui do nosso lado também não tá muito satisfeita com o Fábio Carille não, né? Mas ele vai organizar esse time aí, se Deus quiser. E é nesse pique que a gente começa esse vídeo aqui, nesse sabadão. Hoje inicia o Campeonato Brasileiro e o Vasco faz a sua estreia amanhã diante do Santos. E nesse vídeo a resenha tá boa. Tem muita coisa pra gente falar. Eu tava acompanhando um corte do programa Seleção Sport TV no dia de ontem, e aí eles fizeram o seguinte lá, seguinte dinâmica, pegaram, né, todas as posições, goleiro, lateral, zagueiro, e começaram a destacar os melhores de cada posição, pra galera ali da bancada escolher os melhores, né, os melhores dos melhores. Você acredita, rapaz, que teve só 2 jogadores do Vasco indicados entre os melhores? É, Verratti, vou te mostrar aqui, Felipe Coutinho, será? Que falta de respeito, na minha opinião. Nesse sentido, eu também separei aqui 2 comentários do Eric Faria falando do PH e também do Lucas Piton. Uma resenha maneira em relação ao Lucas Piton, porque ele comentou lá no programa, né, que um vascaíno mandou mensagem pra ele na rede social, mas esculachando o Lucas Piton. Eu quero saber a sua opinião e é claro que vamos debater aqui o jogo de amanhã, trazendo uma visão dos torcedores do Santos. Fiz um corte aqui do canal De Olho no Peixe e a galera lá tá confiante, família vascaína. Então a gente vai resenhar nesse vídeo, chega aí. Mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, antes de seguir aqui a nossa resenha, eu quero te pedir uma moral. Thiagão tá iniciando aqui no YouTube um novo projeto, uma pegada mais react, reagindo ali. Aqui geralmente eu faço cortes, né, e deixo aqui a minha opinião, e nesse novo projeto eu vou reagir tipo o programa inteiro, né, não fazendo somente cortes, pegando também reações dos adversários e tudo mais, nesse canal que eu iniciei hoje, né, coloquei o primeiro vídeo hoje, que é o Gigante News TV. Tudo que falar sobre o Vasco a gente vai estar reagindo lá nesse canal, uma pegada diferente aqui do canal Vasco em Família. Eu vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado também. Dá essa força aí para o Thiagão nesse novo projeto aí. Vamos seguir? Vamos resenhar? Tá na tela para vocês, família. Essa resenha que eu comentei, né, com vocês do programa Seleção Sport TV, deles debatendo, né? Escolheram ali os melhores de cada posição e a bancada foi escolhendo. E aí eu vou começar mostrando pra vocês no gol, né? Indicaram. Foi uma das indicações que o Vasco teve, só em 2 posições. E aqui indicaram o Léo Jardim, eu tô mostrando aí a foto pra vocês. E aí foi ali o Rossi, o Fábio, Everton, Hugo Souza, Léo Jardim, Everson, Cássio, Rocher e aqui o outro Rafael, goleiro do São Paulo. Mas a galera ali da bancada, tava lá o Losetti, o Eric Faria e o Paulo Nunes. Não escolheram o Léo Jardim. A galera votou todos no Hugo Souza, do Corinthians, e aí o Everson e também o Everton, né? E assim, família, sinceramente é uma opinião clubista minha, porque assim, eu acho que o Léo Jardim tem que estar, né, no top 3. Porque no ano passado, cara, aquelas estatísticas que a galera faz aí, né, acho que é o SofaScore, o Léo Jardim sempre tava ali no topo, né, de mais defesas difíceis. Então fez um excelente campeonato brasileiro no ano passado, foi importantíssimo, né, na Copa do Brasil também, pro Vasco chegar naquela semifinal. Então eu discordo, eu acho que o Léo Jardim, ele vive um momento melhor do que o Everton e do que o
Everson, né, do Atlético. E o Hugo Souza, de fato, né, tá se destacando, principalmente ali nas penalidades. É um cara que defende, já defendeu acho que 7 esse ano, se eu não tiver equivocado, ou 7 pênaltis com a camisa do Corinthians. É uma coisa assim, e pegou um pênalti agora, né, que foi um gol de título, né, ali na decisão do Campeonato Paulista. Mas na minha visão, o Léo Jardim tem que estar no pódio entre os goleiros do Campeonato Brasileiro. Opinião clubista ou você concorda comigo? Seguindo aqui pra gente falar sobre a lateral direita. O PH não foi indicado. Tá na tela pra vocês. Wesley, Mateuzinho, isso aqui é brincadeira, né, cara? Marcos Rocha, Samuel Xavier, o William, o Ares, né, Santiago Ares do Bahia, Vitinho do Botafogo e Tinga do Fortaleza. Cara, esse é o ponto que às vezes eu comento aqui com vocês da marcação. Pô, o PH tem que estar, mano. Eu sei que tem muita gente que não morre de amores pelo PH, mas ele tem que estar aqui. Poxa, se o Tinga tá, se o Samuel Xavier tá, Marcos Rocha tá. E aqui eu não tô falando da carreira, tá? Porque eu até acho Marcos Rocha, perdão, na sua carreira, muito bom, né? Passou pelo Atlético, foi campeão de Libertadores, Palmeiras conquistou muito, mas é um jogador que já tá chegando ali perto do fim de carreira. O Samuel Xavier fez um péssimo Campeonato Brasileiro no ano passado, o William, aqui eu concordo. Então eu acho que o PH teria que estar aqui nessa lista. E aí, o Eric Farias pontuou isso no programa. Se liga só. Eu queria fazer 2 menções que eu acho que poderiam estar nessa lista aí, pelo menos para ter um nome ali, que é o Paulo Henrique, do Vasco, que eu acho que ano passado conseguiu se destacar em alguns bons momentos do Vasco, assim, e o João Pedro, do Grêmio. Eu acho um lateral com força física, com potência, e que ajudou muitas vezes o Grêmio também. Eu acho que esses 2 laterais estão na média do que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Acho que são bons laterais na média, na boa média, assim, né? Se é uma posição carente, e eu concordo que seja, mas eu acho que a gente tem uma boa média e eu acho que o João Pedro e o PH poderiam fazer parte dessa lista aí. Tá vendo aí? Não é uma opinião tão clubista. Eu acho que o PH merece estar entre os melhores laterais do Brasileirão nesse momento. Vamos para a lateral esquerda. Tá na tela para vocês, ó. Alex Telles, Arana, Bernabé, tem aqui o Alexandro, o Fuentes, o Wendel do São Paulo, Lucas Piton e Piquerez, família vascaína. Então o Lucas Piton entrou aqui na lista, na visão dele, dos melhores laterais do Brasileirão. Mas só o Lofredo, não, cara, eu esqueci o nome dele, não é Lofredo, não. Eu falei aqui, eu esqueci, só um jornalista votou ali no Lucas Piton por entender que é um jogador importante. Tá até vivendo um péssimo momento, mas vem aí de bons brasileiros, podemos dizer assim. 2023, ele foi bem sim. 2024, eu costumo dizer, falei muito isso com vocês no ano passado, né, que o Vasco tinha 3 pilares. Léo Jardim, pegando muito, Lucas Piton, era muito importante, e o nosso centroavante Verratti. Lucas Piton, porque era dobradinho ali, né, sempre cruzando, e o Verratti aproveitando, mas nesse momento realmente não tá legal. E aí eu quero trazer mais esse comentário aqui do Eric Faria, falando sobre o Lucas Piton, que o vascaíno mandou mensagem lá pra ele. Pelo amor de Deus, ele é o grande problema do Vasco. Olha só. Relato rapidinho, eu tava comentando o jogo do Vasco agora, foi Vasco Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil. Eu recebi um direct de um torcedor do Vasco, super educado, assim, maneiro. Cara, o que ele acabou com a carreira do Lucas Piton pra mim, ele falou, você não tem ideia do que é torcer pro Vasco e ter o Lucas Piton na lateral esquerda. Porque ele é o mal de todos os problemas que acontecem no Vasco. Imagina os outros problemas. Sim, o cara foi educado comigo, não me xingou nada, porque eu tinha elogiado o Piton na partida. Ele gastou toda a cota no Piton, com você. Então eu fiquei, cara, mas será que eu tô vendo tão diferente assim, cara? Eu respeito a opinião do torcedor, assim, quando é educado, assim, eu acho legal ouvir, até porque o torcedor, ninguém percebe mais os defeitos do seu time do que o próprio torcedor. Eu falei, meu Deus. Mas nesse caso a leitura dele não é boa, não. E aí, concorda com esse vascaíno? Lucas Piton é um dos principais problemas do Vasco. Família, papo reto agora. Se liga só nessa resenha. Eu sei que entra aqui um ou outro vascaíno que acompanha aqui o nosso trabalho, assiste os nossos vídeos, que não vai, né, com essa cara belíssima. E aí pega um comentário meu e acha que eu sou o dono da verdade. Olha a propriedade que o Thiagão fala, que o Thiago não entende nada, só fala besteira. E esse não é o ponto, sabe? Eu só estou comentando aqui, eu só estou deixando a minha opinião. Não estou dizendo que eu estou certo ou errado. É a minha visão, é a minha opinião. Porque aparece uma galera aqui de vez em quando que fala de um jeito que às vezes eu penso assim, mas irmão, é o Guardiola, é o Klopp, não sei quem falam aí. Porque desmerece tanto a minha opinião e acha que a dele é uma coisa, como eu já falei aqui do Hugo Moura, como eu já falei aqui de outros, né, jogadores. Recentemente apareceu um amigo que comentou assim, você edita seus vídeos no mudo? Então assim, o cara acha que a opinião dele, né, eu falo, mas meu Deus, eu não tenho essa pretensão de passar isso pra você, como eu também, faça-me o favor, tem várias opiniões aqui que eu falo assim, gente, calma, não tem sentido nenhum, como essa aqui do amigo que comentou lá no Instagram, na rede social do Eric Faria.
não tem cabimento. O Lucas Piton, ele tá mal nessa temporada? É claro que tá. Ninguém é louco, ninguém é 22, Lloyd artista, de falar que o Lucas Piton tá bem nessa temporada. Ainda mais se você comparar, né, a temporada passada dele. Tá mal defensivamente, não tá conseguindo conectar, né, os cruzamentos. Muito também pelo coletivo, pelo contexto, não tá conseguindo chegar daquela forma interessante ali, né, no final do campo, na linha de fundo, para fazer os cruzamentos. Não tá legal. Só que é aquilo que eu comentava com vocês. Eu venho comentando isso em relação ao Felipe Coutinho, mas eu posso colocar o Lucas Piton também. O Nuno, o Garré, a movimentação desses jogadores vai auxiliar, vai ajudar o Lucas Piton, vai ajudar o Paulinho, vai ajudar o Coutinho. O Vasco estava sentindo muita falta desses jogadores de mais dinâmica, de mais qualidade, de velocidade na frente. E isso vai ajudar o Lucas Piton. O próprio Nuno Moreira, na coletiva, falou que eu gosto de associar, abrir espaço para o lateral, passar, chegar no fundo, cruzar. Então vai ajudar. O Piton vai melhorar porque ele é uma das referências que a gente tem. Né? Eu sei que lá no início, quando ele chegou no Vasco, eu critiquei a contratação do Piton. Porque era um lateral que era reserva no Corinthians, não conseguiu, né, assumir aquele protagonismo lá, e o torcedor do Corinthians fez um carnaval fora de época quando ele saiu, quando vendeu para o Vasco. Mas no Vasco, ele deu a volta por cima e eu acho que é um jogador importante. É muito daquela resenha também que eu tenho com vocês, família vascaína, que o torcedor do Vasco ele é paciente. Né? Tem muita gente que não concorda com isso, que fala que o torcedor do Vasco queima jogador. Eu discordo plenamente disso. Se você acompanhar qualquer canal, qualquer torcida, tem isso, critica, cobra, não tem esse papo, não tem. Isso é causada. Todo torcedor adversário aí não tem paciência. Só que no caso do Lucas Piton, eu entendo que é uma parte da torcida, porque a outra entende que, poxa, não, já entregou, pô. Sabe, o cara já entregou. Então a gente fica meio assim. Paulinho é outro exemplo disso. Né? Falei até com a galera do grupo de membros ontem. Olha o Paulinho, começou muito bem, voando baixo, depois teve uma queda ali no final, até perdeu a posição para o Marlon Gomes, né? Tanto que na última partida de 2023, o Paulinho começa no banco, ele entra, depois o Marlon Gomes machuca e ele entra, faz, né, o primeiro gol, mas o torcedor já fica, não, pô, a gente sabe que ele entrega. Sabe que tem recurso, que tem talento, então tá vivendo um péssimo momento, a gente entende. Agora, o jogador que já chega matando a planta, aí, irmão, é difícil ter paciência. Realmente, isso aqui é Vasco, então existe pressão. Então, discordo plenamente aqui do torcedor que mandou mensagem aí pro Eric Faria. E aí, cara, eu acho até desrespeito, tá? Com esses dois jogadores. Não vou citar nenhum jogador, outro jogador que deveria estar aqui entre os melhores. Agora, é uma falta de respeito dessa galera aí da Sport TV com o Verratti e com o Felipe Coutinho. Vou mostrar aí pra vocês o comando de ataque, o 9, a referência. Tá aí, ó. Pedro, Bruno Henrique, Igor Jesus, Cagliari, Ener Valencia, Bright White entrou aqui, Cano, Hulk, Luciano Rodrigues do Bahia, Yuri Alberto e Vitor Roque. Cortaram o Verratti. Isso aqui é uma falta de respeito. Isso aqui não é ser clubista, é falta de respeito. Olha as temporadas do Verratti aqui no futebol brasileiro. É a marcação. Porque o Verratti ele é muito importante, faz 11, 12 gols em 2023. No ano passado, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, terminou com o Yuri Alberto e o Alejandro com 15, ele com 12, se eu não me engano, e artilheiro da Copa do Brasil. Como é que o Verratti não entra aqui, gente? Foi artilheiro do Campeonato Carioca. Como é que o Verratti não entra aqui, gente? Olha a marcação. Poxa, Lúcio Rodrigues do Bahia. Que isso? Não é marcação, ele não tá aqui nessa lista dos melhores? Ah, faça-me o favor, gente. Porra, pelo amor de Deus, é uma marcação com o Vasco, assim, descarada. E aí, também, no setor de meio campo, meio armador, Felipe Coutinho não entrou. Tá aqui, ó, Neymar, Arrascaeta, Gerson, Ganso, Scarpa, Savarino, Everton Ribeiro, Matheus Pereira, Alan Patrick, Garro. Eles colocaram aqui também o Carrillo, né, do Corinthians, e o Oscar. Falta de respeito. E, pô, eu espero que esse tipo de coisa, assim, né, alguém possa fazer um corte aí, quem trabalha com o Felipe Coutinho. Pô, aqui, Felipe, irmão, pelo amor de Deus, né? Não falta profissionalismo pra ele, o cara que tá se dedicando, a gente mostrou aqui ontem, mas é pra dar mais tesão, sabe? Mais fogo, esse tipo de coisa. Porque eu acho que às vezes, cara, as pessoas esquecem o que foi o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, eu sei que fisicamente não tá legal, ainda não fez aquela partida, mas é o Felipe Coutinho. É um jogador de Copa do Mundo, é um jogador que pra muitos foi o melhor jogador da Copa do Mundo que ele participou. Olha o que ele fez no Liverpool. Olha o que ele fez no Liverpool, tem muito talento, muito recurso. Então, quando eu olho pra isso aqui e não vejo o Felipe Coutinho, porra, é sacanagem, velho. É sacanagem. Mas beleza, direito dos caras, né? A lista é deles. Agora, tem que mexer com você, Coutinho. Tem que mexer com você. E a partir de amanhã, irmão, tem que fazer um excelente campeonato brasileiro. É isso aqui é falta de respeito com o Verratti e com o Coutinho, na minha modesta opinião. Família, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo pra gente projetar o jogo de amanhã, estreia do Vasco contra o Santos. E aí eu queria trazer esse corte do canal De Olho no Peixe. Tava acompanhando essa live e aí achei interessante pra gente debater essas opiniões aqui.
Vamos lá. Recomeçar essa história no futebol na Série A, uma vitória em São Januário, com todo respeito ao Vasco, é evidente, mas que o Santos consiga mostrar bom futebol amanhã. Bom dia. É isso, Felipe. Uma data que na história recente do Santos vai ficar gravada. Não só na história recente, mas de maneira geral, né? O retorno à elite do futebol nacional, do futebol brasileiro. Então, 30 de março de 2025 precisa sim estar entre as datas mais importantes da história do Santos Futebol Clube. O adversário de amanhã também é um adversário que o Santos tem bons resultados, enfim. Também foi naquela Série A que o Santos foi rebaixado. Também foi um jogo que o Santos conseguiu vencer, foi o gol do David Washington, que também já está de volta nessa temporada. Então tem toda uma simbologia, tem muitos fatos que fazem desse dia um dia diferente, um dia especial. E mesmo sem Neymar, mesmo sem Soteldo, um Santos que possa fazer um grande jogo, né? Porque é fundamental, né, Aldo? Isso a gente tem falado durante essa semana. O Neymar, ele tem que ser a cereja do bolo. Então não adianta o Santos estar capenga, mais ou menos, e ter o Neymar. É importante que o Santos jogue bem, que o Santos tenha um time competitivo, e aí você ter o Neymar, definitivamente você faz o seu time subir de patamar. É mais ou menos por aí. Eu acho que qualquer vitória ela é muito bem-vinda, seja 1-0, 2-1, 3-2. Se for um placar mais dilatado vai ser maravilhoso, mas se for apertado tá ótimo, é uma estreia. E conseguir uma vitória fora de casa, jogando em São Januário, que é um estádio em que o torcedor lota, o torcedor vascaíno vai fazer ali uma grande pressão, né? Vai tentar transformar num verdadeiro alçapão o São Januário para ajudar a equipe a estrear com o pé direito. Então assim, se conseguir a vitória, é espetacular. E dá para depositar as expectativas, Orlando, em Barreal e Roleiser, né? Os dois são novidades, provavelmente, no time titular do Santos, né? Sim, eu estou confiante, principalmente no Roleiser, que é um jogador mais ali de aproximação, né? Eu estou confiante, que eu acredito que os dois vão contribuir bastante para o time. Mas, assim, eu tenho uma preocupação com relação ao Caixinha, se realmente ele buscou outras alternativas, porque, como eu falei na live passada, o que ficou para mim não é aquela impressão do jogo contra o Curitiba. Para mim, aquele jogo contra o Curitiba foi um jogo que valeu pouco. Tá? Fez 4 gols, tudo, mas valeu pouco. Eu fiquei preocupado com aquela imagem do Santos contra o Corinthians. Aquilo, para mim, ainda não saiu. Aquela imagem do time que parece que não encontrava caminho, aquela imagem do time que não conseguia abrir a defesa do Corinthians. Teve alguns momentos, tudo, mas assim, o Santos não conseguiu equilibrar a partida. Então, esses grandes jogos, o time tem que procurar equilibrar a partida. E esse jogo contra o Vasco, que o Vasco não é lá essas coisas, mas o Vasco tem procurado dificultar os jogos, independente com quem que ele joga em casa, fora, ele tem procurado dificultar os jogos. E alguém já tinha até colocado no grupo sobre essa dificuldade que o Santos tem de enfrentar os times que procura marcar mais, procura travar um pouco o jogo. Então, a minha esperança é de que o Caixinha treinou variação capaz de surpreender o Vasco. Mas diferente do que a gente viu até agora. Mesmo durante todo o Campeonato Paulista, né? Eu acredito que teria que ter tido melhora nessas variações aí, para que a gente possa surpreender o Vasco. Do contrário, eu não vejo facilidade de ganhar ela, não. E aí? A galera tá confiante no Santos amanhã, hein? Mas é aquilo que eu comentei aqui com vocês, né? Em outro vídeo. O Vasco precisa ganhar do Santos, porque em 2023 o Vasco conseguiu perder as duas, né? Perdeu aqui com o gol desse jovem atacante aí, que tá no Santos, né? Voltou, tava no Chelsea, é o David Washington, né? Fez ali o gol da vitória por 1-0 e o Vasco acabou perdendo naquela confusão lá do Soteldo e depois deu no que deu, a galera suando ele, né? Subindo na bola, Rossi, entre outros jogadores do Vasco, o Santos caiu. Mas assim, família, poxa, não dá nem pra tirar como parâmetro essa derrota, né, em 2023, que era um Vasco totalmente... sei lá, me falta palavras, né? Você lembra? Era um Vasco que conseguiu perder para todos os times, né, que estavam ali disputando em casa, Goiás, Cruzeiro, Santos. Esse jogo até é marcante, né, pelo um comentário terrível do Barbieri, falando que o Santos nunca caiu para a segunda divisão e por isso está mais acostumado a jogar o Campeonato Brasileiro. Eu lembro até que eu brinquei aqui com vocês, é o Santos do Pelé, é o Santos do Neymar ou é o Santos que está com dificuldade também, né? Horroroso, né? O Barbieri que tá lá no Atlético Paranaense. Família, eu entendo, né, essa confiança aí, os caras estão voltando, né, agora para a Série A. Eu acho que são times, né, se você destacar ali o time titular de cada time, é bem equilibrado, eu acho, bem equilibrado.
mesmo se o Neymar tivesse em campo, você ganha o talento do Neymar, mas você também tem uma questão física, que eu já até pontuei aqui com vocês. Eu estava vendo um vídeo do Sormani falando que o Guilherme não está vivendo um bom momento, não está conseguindo, né, ajudar na frente, tem essa dificuldade física que eu pontuei com vocês, que o Santos lá na frente pode até ter qualidade, mas vai ter dificuldade na recomposição e o Vasco pode se aproveitar disso. Então, de fato, assim, eu acho até os times equilibrados, mas como o Vasco joga em casa, o Vasco é o favorito. O Vasco tem que ganhar do Santos, porque o Santos não é aquele time e não está jogando aquele futebol. Então o Vasco, dentro de casa, tem que ganhar. E veja bem, eu não estou falando aqui porque a galera pega esse comentário meu e fala assim, mas o Thiago é maluco. Em 3 semanas, ele acha que o Carille vai fazer esse time, na visão dele, tá? Não tô falando que o Vasco é horroroso. Esse time horroroso do Vasco a dar show. Não estou falando isso, tá? Só peço para o Fábio Carille, durante esse período que ele teve aí de preparação, performar melhor do que vinha jogando no Carioca. Estou falando que o Vasco vai atuar em alto nível, num nível... Né? Não é isso que eu estou falando. Mas entendo que o Vasco tem totais condições de ganhar do Santos e ganhar bem. Ganhar bem. O amigo ali comentou, né? Não é lá essas coisas. Eu repito, né? A visão dele. O Santos não é lá essas coisas. Os caras estão falando aí de uma vitória contra o Coritiba. Eu sei que, infelizmente, né? Para quebrar esse meu argumento aqui, tem a questão que o Vasco perdeu 2 jogos, né? Para o Maricá, time titular, quero dizer, e para o Boa Vista. Mas eu vou torcer muito, que foi uma questão de testar. Carille fez testes, né? E aí a coisa não caminhou. E agora com esse time, né, que ele gostou, foi informações aí, foi o time que ele montou, que ele mais gostou, com Nuno, Igarré e Verratti, Coutinho armando na frente. Aí a gente torce para quê? É outra parada, é outra realidade, vamos para dentro do Santos e eu tô confiante, família vascaína. Tem aqui também, ó, Vasco versus Santos, marca mais um duelo entre Fábio Carille e Pedro Caixinha. E aqui, ó, dá confiança para nós. O Carille ganhou 2 jogos, 2 empates e 1 vitória do Caixinha. Então, se Deus quiser, amanhã o Carille vai botar mais uma aí na conta, porque o Vasco tem que iniciar muito bem esse Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui, tamo junto. É muito bom ser Vasco.